Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Hoje vamos ter mais uma conversa sobre Espiritismo. Aprender sobre o Espiritismo codificado significa estudar e refletir sobre Jesus. Hoje a conversa vai ser sobre Amélie, pois estamos no seu mês de aniversário. Vamos conhecer a importância da Senhora Rivail, da Madame Allan Kardec para o Espiritismo. Vamos agora deixar o meu amigo Brando conversar tudo isso e muito mais com vocês. Bom estudo! Bom, pessoal, boa noite. Boa noite de quinta-feira, tá? Para todo mundo. Então, nós vamos hoje falar, né, aqui em nosso salão virtual, o nosso canal BBM TV, sobre mais um assunto, assim, de homenagem, mais um assunto especial, porque mais uma grande personalidade tem data de nascimento de sua última vida no mês de novembro. Nós já conversamos no canal sobre o grande gigante deitado, Jerônimo Mendonça Ribeiro. E agora nós vamos falar sobre a nossa querida Amélie Gabrielle Delacombe Baudet Rivail, depois do casamento com o nosso codificador. Também podemos, de acordo com a fase, então, chamá-la de Madame Kardec, Senhora Allan Kardec, a companheira de Allan Kardec, que representou um papel assim muito importante na história do espiritismo. Uma francesa forte e extraordinária que caminhou lado a lado com o nosso querido codificador da doutrina espírita. Veja bem que eu não estou falando de criador, sim, codificador da doutrina espírita. Então, foi uma grande incentivadora na tarefa de propagação do conhecimento espírita. Estamos, então, nesse mês de aniversário dela também, a senhora Kardec. Ela nasceu em 23 de novembro de 1795, gente. Ela se casou aos 36 anos de idade com Allan Kardec. O casamento foi realizado em 9 de fevereiro de 1832. E assim como Kardec, Amélie também foi uma estudiosa e pesquisadora. Bom, ela continuou firme, mesmo diante do desencarne de Allan Kardec, que ele desencarnou primeiro do que ela, né? Kardec desencarnou em março de 1869. Ela venceu inúmeros, mas inúmeros obstáculos. Mesmo assim, deu continuidade ao legado iniciado por seu esposo e companheiro, é claro, pela iniciativa dos espíritos. Então, a Amélie Baudet desencarnou em 21 de janeiro de 1833, aos 87 anos de idade. Se outubro, então, gente, é o mês do professor Rivail, nosso Allan Kardec, novembro é o mês também de Amélie. Então, agora, nós vamos conversar para buscar, né, a harmonização, a página inicial. E a página inicial de hoje, né, a página que nós vamos ler, esse texto, o nome é Saudando Allan Kardec. E o espírito que ditou foi Emmanuel, médium Chico Xavier, do livro Doutrina de Luz, como vocês estão acompanhando comigo aí. Então, vamos agora ler juntos aqui o texto inicial. Então, vamos lá. Inicialmente, temos a lembrança do Novo Testamento, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade, como disse Jesus. Isso está em João, capítulo 16, versículo 13. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte de sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas e sofredoras, para as quais não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele, que rogara
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra em nome do evangelho renovador. E ele, que ensinara, perdoai 70 vezes 7, adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória, quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e ao sacrifício. Percebeu que os cérebros, vigorosos da sombra, viriam nos passos do tempo senhorear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abafaria transitoriamente a sementeira divina, e que um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte, que muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes, e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, desmandar-se-iam na loucura e na delinquência. Foi por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho de lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam a obra de redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade, que lhe restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. 19 séculos caíram na cinza das horas e, fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à Terra o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. O texto é do Espírito Emmanuel, repetindo. Bom, e agora, pessoal, nós vamos aqui para a nossa prece, tá, de início da nossa conversa de hoje. Então, vamos pedir, né, inicialmente, vibrações para todo esse mundo, vibrações de paz, de amor, aos lares que mais necessitarem, aos hospitais, e todos aqueles que estiverem passando por grandes tipos de sofrimentos físicos e também morais. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, juntos mais uma vez, graças à tecnologia, graças à internet, que tanto nos facilita nesse momento de pandemia, mesmo que o momento de pandemia é muito mais ameno do que já foi há meses anteriores. Que a espiritualidade amiga possa nos proteger, nos amparar, e que os nossos guias e mentores possam nos auxiliar para que possamos compreender, para que possamos reter aquilo que vamos conversar hoje. E assim sendo, Pai querido, contando com teu amparo divino, com o amparo de todos os espíritos do bem, né, de toda espiritualidade amiga, pedimos permissão para dar início à nossa conversa no nosso salão virtual, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos lá, né, conversar sobre essa grande mulher. Hoje, então, conversaremos sobre a Nossa Senhora Rivail, né, Madame Kardec, a Amélie Gabrielle Baudet, a família, né, de Allan Kardec, em alusão ao aniversário dela, que ocorreu ontem. Não é? Hoje estamos num dia após, né, o aniversário dela. Bom, então, vamos falar inicialmente sobre essa questão das fontes, né, sobre a Amélie, né, a senhora Rivail, a Madame Kardec. A princípio, então, gente, o que nos oferecem sobre ela é muito pouco, né? A gente tem que pesquisar bastante para trazer aqui para vocês. Fiz uma série de pesquisas para fornecer aqui uma série de informações. Então, pouco nos é ofertado, inclusive, sobre a aparência, como ela era.
Nós só temos aí as fotos dela, já uma senhorinha, né? Então, porque nós só encontramos pesquisas na internet, retratos que a mostram idosa, né? Após a morte do esposo amado. Todavia, é possível, sim, encontrar mais informações quando aprofundamos buscas de fontes. Nós temos, inclusive, que o pesquisador Calzone, que em 2015 nos brindou com as pesquisas dele, né, com um livro, a obra chamada Em Nome de Kardec, publicado pela editora Viva a Luz, que ampliou pesquisas servindo-se de obras espíritas e não espíritas, tá? E também em pesquisas feitas na Biblioteca Nacional da França. Aí ele conseguiu resgatar essa grande personalidade que foi Amélie Gabrielle Baudet. Sobre Amélie Gabrielle Baudet, a nossa querida Madame Kardec, né, há informações nas revistas espíritas, né, também, de 1868 e 1869, que o Calzone até aproveitou. E também algumas outras obras. O livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Van Tuyl, cuja obra tem o nome Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou, também é uma outra boa fonte. Bom, então, continuando, nós vamos aqui agora conversar sobre, inclusive, essa imagem que eu coloquei aqui né, atrás de mim, essa biografia sucinta, né, do nascimento, casamento e família, para a gente se situar no cenário dessa grande mulher. Então, Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet, que recebeu o Rivail depois que casou com Allan Kardec, esse era o nome completo dela. Ela nasceu na pequena cidade de Thiaï, localizada lá no Vale do Marne, em 23 de novembro de 1795. Inclusive, a igreja Saint-Le, recolhendo aqui a minha cola, Saint-Gilles, fica nessa cidade de Thiaï. E essa igreja, ela abriga as relíquias da imperatriz Santa Helena. Para quem não sabe, a Santa Helena, ela é mãe do imperador Constantino, para quem lembra, né, aquele primeiro imperador cristão que oficializou o cristianismo em Roma. Tá? Então, Amélie nasceu nessa cidade e ela foi filha única de Julien Louis Baudet, que era um antigo tabelião, escrivão. E a sua mãe era Julie Louise Segnat de Lacombe, como vocês podem acompanhar aí no quadrinho, tá? Então, a mãe de Amélie era conhecida, né, a avó de Kardec materna, aliás, desculpa, a avó de Kardec, a sogra de Kardec, conhecida na intimidade, ela chamava a filha, né, carinhosamente, eles lá de Gabi. Bom, o pai de Amélie, né, o Julien Louis Baudet, também era proprietário assim, de muitas terras, que ele herdara, por sinal, do pai dele, do avô de Amélie. A mãe de Amélie, né, a Julie Louise Sagnet de Lacombe, ela cresceu órfã, tá, gente, de pai, que o pai dela desencarnou quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Quando a Amélie nasceu, a mãe da Amélie tinha 27 anos. Tá? A Amélie, então, nasceu numa época, olha só, bem difícil, em que os heróis revolucionários se haviam transformado em vilões. Tá tendo guerras na França. Então, somente em Paris, naquela época, de 800 a 1.000 pessoas morriam, né, por mês, eram executadas, às vezes até em períodos menores morria até mais gente. Então é bom frisar que Amélie nasceu quase no fim desse período de Revolução Francesa. É um ciclo revolucionário que aconteceu, como todos sabem, em 1789, e durou mais ou menos até lá 1799. Teve como símbolo a famosa queda da Bastilha, que aconteceu em 14 de julho de 1789. O movimento, né, esse movimento foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia, da monarquia e pelo término do antigo regime feudal. E o que começou, então, com esse movimento de libertação, né, de boas ideias, tal, do povo, se tornou, com o tempo, uma chacina, pois os grupos rivais, com suas verdades, interesses, filosofias opostas, se matavam aos milhares, né, como eu falei com vocês, às vezes todos os dias. Então, quase no fim da Revolução Francesa, surgiram as guerras napoleônicas, só para piorar. Eles começaram ali em 1792 e foram até 1802. Essas guerras foram lideradas por Napoleão Bonaparte, famosíssimo, né?
Napoleão lutava contra uma série de alianças de nações europeias. Todo esse grupo, então, de espíritos dessa época renasceu no Brasil, o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Pois é, atualmente nós vemos aí essas lutas atuais, sobretudo nesses períodos que nós mais e vão se acirrando, né, uma após outra. E os momentos atuais, né, cada vez mais acirrados, com violências, críticas, inversões de verdade, acusações mútuas, para um outro está certo, outro está errado, por aí vai. Gente, são disputas antigas, tá? Protagonizadas por bilhões de almas que já se digladiavam antes do degredo planetário e vieram aqui para a Terra. Em outros mundos, o sistema de Draco, depois em Capela. Bom, aqui no planeta, né, eles renasceram e permaneceram sempre guerreando, como faziam lá. Nas antigas, né, grandes civilizações, né? Aí eles continuaram depois na época do Cristo. E aí, mais tarde, mantiveram esse ciclo, né, como europeus e mouros nas famosas Guerras Santas, Guerra do Santo Sepulcro. E aí, um pouco mais adiante, ainda teve a Inquisição, né, da Igreja. Fechando esse parênteses agora sobre esse período que nasceu a Amélie, nós temos ainda que a família dela, né, da Amélie, nós temos que a avó materna vinha assim, de uma família de artistas e por sua influência direta, e da mãe, né, a Amélie, né, a menina Amélie, conheceu a música, conheceu a pintura, o artesanato, a escultura, o teatro, a dança, a literatura francesa e até de outros países, né? Poesia, prosa, conto, crônica, romance, por aí vai. Então, a menina Amélie era muito inteligente, né? Se tornou muito culta, com tanta boa influência, possuía, então, forte interesse pelos estudos, que já era um espírito evoluído. Recebeu, então, essa fina educação, inclusive moral. As duas asas do anjo, né? O intelecto, né? E os sentimentos. Então, esse conjunto de fatores rendeu a Amélie apurados dotes intelectuais. Então, após cursar o colégio primário, a família de Amélie saiu dessa cidade que eu falei, onde ela nasceu, de Thiahy, e se estabeleceram em Paris. Tá? Em 1810, Amélie foi matriculada no colégio interno da elite parisiense, ingressando na famosa Escola Normal Leiga de Paris. Essa escola tinha localização lá no Boulevard Saint-Germain, em Paris. Essa instituição mantinha a orientação pedagógica de Pestalozzi, que foi o mesmo mestre que vai lá no Instituto Yverdun, na Suíça. Então, ela, né, a Amélie, se graduou de acordo com seu biógrafo Henri Sauce, mais um que eu estou trazendo aqui, que eu fiz a pesquisa. Né? Ela se graduou aos 19 anos, segundo ele, com diploma de primeira classe e passou, gente, a ser conhecida como professora de orientação pestalozziana. Era chamada de instrutora Baudet, no meio acadêmico. Então, a fim de ficarem assim, mais próximos então, do local do primeiro emprego da filha, né, da Amélie, os pais dela, né, se estabeleceram num apartamento não muito distante do Boulevard Saint-Germain, lá do bairro. O apartamento ficava uns 20 minutos a pé, inclusive passando pelo Museu do Louvre. Bastando, né, cruzar uma das pontes, né, lá do Rio Sena. Paisagem que todos nós já escutamos falar, né, que são muito conhecidas. A Amélie, então, foi poetisa, artista plástica, né, com domínio de técnicas tradicionais e por aí vai. E de acordo com outro pesquisador, que falou sobre ela, o Dr. Canuto de Abreu, ela foi também professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas, óbvio, né, tendência inata, por assim dizer, né, para a poesia, para o desenho. Então, quantas moças da época dela costumavam se casar, né, se preocupar com isso, já na adolescência, a Amélie continuava solteira. E aos 30 anos publicou o seu primeiro livro, que foi Contos Primaveris, 1825, no qual ressaltava os ensinamentos do mestre Pestalozzi. Bom, ela também foi autora das seguintes obras, né? Noções de Desenho, 1826, e O Essencial em Belas Artes, 1828. Então, suas 3 obras, né, foram publicadas num período de 4 anos. E essas obras, gente, tiveram uma enorme repercussão, extremamente positiva em toda a França, em todo o meio intelectual francês, especialmente entre os professores de arte e literatura. Então, ela era um prodígio. Então, a obra Noções de Desenho, publicada no ano de 1826, por exemplo, foi sua singela contribuição à educação artística vigente. Para ela, o desenho
além de ser a alma da pintura, tinha também uma espécie de linguagem universal com apoio das autoridades educacionais. Ela também lançou a obra O Essencial em Belas Artes. Bom, então agora nós tivemos assim um pouco desse início aí de vida, de formação acadêmica de Amélie. Vamos agora para o famoso encontro, né, de Kardec com Amélie, né? Coloquei aqui até umas imagens dos locais onde eles frequentaram, moraram, né, se conheceram e por aí vai. Então, para os conceitos da época, gente, Amélie era uma balzaquiana com seus 35 anos de idade, tá? Mais baixa do que os 1,65 m de Rivail. Agora a gente vai reconstituir um pouco da constituição física dela. Então, ela tinha uma aparência jovial, de baixa estatura, porque Kardec já tinha 1,65 m, ela era mais baixa que Kardec. Mas era bem proporcionada, né? De olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando, assim, inteligência admirável. Ela era muito culta e por aí vai. Então, o pedagogo francês, Allan Kardec, né, fisicamente tinha uma complexão forte, cabeça grande, redonda e maciça. Identifica, então, muito pessoal aí, né, de certas áreas do Nordeste. Mas aí as feições bem delineadas e olhos cinza claros. Parecia mais um alemão do que um francês, na verdade, ele, de acordo com o que fala. Enérgico, determinado, temperamento calmo, cauteloso. A instrutora Baudet, né, a nossa querida Amélie, teve contato direto com o educador Davi Levi Alvarez, que era um colega de trabalho, um parceiro pedagógico lá do professor Rivail, né? Lá na região de Faubourg de Saint-Germain, em Paris. Foi então no mundo das letras, né, gente, do ensino, que Amélie encontrou Hippolyte Léon Denis Rivail, nosso amado Allan Kardec. Podemos concluir, né, claro, que foram os espíritos que, de alguma forma, promoveram a aproximação de ambos. O casamento, então, ocorreu, como já falei antes, vou repetir a data, em 9 de fevereiro de 1832. Na época, o professor Rivail era um soldado também, né? E ele estava gozando de licença de 1 ano. Mas, mesmo assim, precisou pedir permissão especial do 61º Regimento de Infantaria de Rouen, departamento, né, do Sena Inferior. O pai, né, do noivo, do Allan Kardec, não compareceu à cerimônia, que, de acordo com os relatos ali, ele foi dado presumidamente morto na Espanha em meados de 1807. Também nós citamos aquele período todo de Revolução Francesa, de guerras napoleônicas. O pai dele, né, foi dado como desaparecido. Por sua vez, da parte da noiva, da Amélie, somente o pai dela estava presente, considerando que a mãe da Amélie, na época do casamento dela, já tinha desencarnado. Então, o pai de Amélie, na época, tinha 64 anos. Deixou um dote de 80 mil francos para a filha. Quanto ao tio, né, do professor Rivail, né, de nome François Duhamel, na mesma oportunidade, instituiu o sobrinho como o único herdeiro de todos os bens que ele deixaria por ocasião de sua morte. Isso foi, inclusive, não foi uma boa. Essa herança desse tio, no futuro, que nós vamos ver daqui a pouco, se tornou um problema. E frustrou alguns empreendimentos lá de Kardec e de Amélie. Bom, então aquele dia de fevereiro da cerimônia foi de muita felicidade para ambos. O professor Rivail se unia à doce Amélie. E ela se despedia do estigma de solteirona, porque as meninas se casavam quando eram adolescentes, ela estava se casando com 35 anos. Então, é um preconceito que a marcava até aquela data. Então, ela se tornou, a partir daquele momento, a senhora Rivail. O casal foi morar na rua Sévres, número 35, em Paris, dividindo o lar com a mãe e com o tio, né, de Rivail, de Allan Kardec. Agora, gente, vamos falar assim, mais um pouquinho sobre a senhora Rivail, né, como uma mulher revolucionária, né, de pulso. Rivail fundou em 1826, né, com apenas 22 anos, desculpa, o Instituto Técnico Rivail.
modelado, inclusive, no recém-extinto Instituto, no recém-instituto, desculpa, extinto não, de Yverdun, como eu falei, que era de propriedade de Pestalozzi, que Kardec estudou lá. Lá que ele lecionou física, matemática, né, nesse instituto dele. Astronomia, anatomia comparada e retórica. Então, em 1834, o casal sofreu um doloroso revés que eu falei para vocês antes, lá ligado ao tio. Esse tio materno do professor Rivail, que havia, né, dado aquele dote, né, e esse foi usado para a criação do instituto, esse tio veio à falência financeira. Então, mas esse tio faliu graças à sua paixão, suas dívidas, jogos, jogatinas. Então, para honrar a dívida do tio, Kardec se viu obrigado a vender o Instituto Técnico Rivaio. O Instituto Rivaio, então, fechou as portas. Com sua parte do dinheiro, né, que sobrou ali da venda, e pagou a dívida do tio, sobrou algum dinheiro, ele e a Amélie tentaram investir em aplicações financeiras, mas não foram bem sucedidos. Bom, então, sem mais recurso financeiro, os dois, né, tiveram que trabalhar, né, adquirir mais recursos. Rivail, na época, trabalhou para 3 empresas como contabilista durante a noite, durante o dia, desculpa, e à noite ele escrevia livros didáticos e também traduzia obras literárias ou de estudos, principalmente do alemão e do inglês. Kardec ele tinha o domínio de vários idiomas, tá? De várias línguas, como espírito evoluidíssimo, né? que é. Então, nos 5 anos seguintes, esse aperto deles, né, apesar de toda a dificuldade financeira, eles mantiveram na casa deles cursos com ênfase em ciências exatas para alunos carentes, que não podiam ter esse tipo de educação. E a Amélie teve larga experiência em administração, considerando que ela administrou mais de 30 imóveis que foram legados, né, por ocasião da morte do pai dela. Em 7 de abril de 1847, o pai dela desencarnou aos 79 anos de idade. Então, o espólio do pai, né, que indicava terras e imóveis em Thiaí, noutra cidade também, Château do Loire, né, e também em Paris, tá? Sendo, então, legatários, né, Amélie e o irmão dela, né, o Julien François. Ela tinha um irmão, que eu nem coloquei aqui, né, na parte de trás dessa imagem. Bom, foi a Amélie, então, gente, que financiou com sua renda, olha só, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, 1857, e o primeiro fascículo da Revista Espírito no ano seguinte, 1858, tá? Então, agora a gente vai falar, né, um pouquinho aí da família de Kardec. Coloco para vocês aqui, para vocês acompanharem. Eu também montei aí um quadrinho, tipo árvore genealógica. Bom, então temos um artigo, né, originalmente publicado em francês pelo Centro Espírita Lyonnais Allan Kardec, ou Centro Espírita Lyonnais Allan Kardec, localizado lá em Lyon, na França, cidade que Kardec nasceu. Esse estudo contém inéditas e interessantes informações da genealogia de Kardec, que nós vamos traçar aqui em apertadíssima síntese. Então, nesse artigo, temos dados sobre o pai de Allan Kardec, Jean-Baptiste Rivail, que foi advogado, nasceu em Lyon, nasceu em 1759 e desapareceu, como nós falamos antes, misteriosamente, por volta de 1807 na Espanha, que é um período complicado, nós vimos. O avô de Kardec, Antônio Rivail, foi comerciante, e ele se casou, né, em 18 de maio de 1756 com Reine Richard, que vocês podem acompanhar aí na tela. O bisavô de Kardec, François Rivail, casou-se em 6 de janeiro de 1711 com Claudine Panier. Kardec, então, gente, teve 2 tias paternas, Reine e Anne-Sophie Rivail, tá? Que geralmente a gente não conhece nem a Amélie, que dirá a família de Kardec ou a família dela, né? Então, aqui falando de um assunto que é pouco explorado aí pelas palestras, pelos estudos, a gente está aqui hoje com essas curiosidades. Contrariando, então, o que um outro pesquisador, André Moriel, né, escreveu sobre a biografia de Allan Kardec, né, sua vida e sua obra, o livro dele,
Allan Kardec não era descendente de uma pessoa chamada Aimar de Rivail, de São Marcelino, em Izerré. Não. Não foi encontrada nenhuma conexão com esse ancestral, né, com Aimar. Então, do ramo materno, nós temos, assim, dados, tá, sobre a mãe de Allan Kardec, Jeanne Louise do Ramel, que se casou em 5 de fevereiro de 1793 em Bourg-en-Bresse com Jean-Baptiste Antônio Rivaio. Jeanne, gente, teve 3 irmãs e 2 irmãos. E o pai de Jeanne, né, olha só, né, o avô materno, né, de Kardec nasceu em 13 de fevereiro de 1741, tá? O nome dele é Benoît Marie du Ramel, que vocês estão vendo aí. Ele era advogado e procurador-geral de Bourg-en-Bresse. Então, vocês podem ver, né, essa família toda de juristas, né, ligados aí. Ó. Então, casou-se em 24 de abril de 1769 com Charlotte Bochart, que vocês estão vendo aí também. Avó materna de Allan Kardec. Esse avô, eu estou, né, fazendo tanta questão de dar detalhes sobre ele, o Benoît Marie, foi guilhotinado como contra-revolucionário, que nós sabíamos, estamos falando que quando Amélie e Kardec nasceram, o couro já estava comendo, antes o negócio estava pegando fogo já. Revolução Francesa, guerras napoleônicas e outros movimentos acirradíssimos. Então, o bisavô materno de Kardec, mais para trás um pouco, Mathieu Joseph du Ramel, ocupou também o cargo de procurador da mesma cidade, né? Bourg-en-Bresse. Então, na linha materna, nós temos Louis Marie du Ramel, que foi um cirurgião, tá? Um médico, né? Ele é o mais antigo ancestral que consegui chegar aqui nas pesquisas de Kardec. Agora, voltando à mãe de Allan Kardec, que passou muita coisa, vocês já vão ver, a Jeanne Louise du Ramel, olha só, gente, ela teve uma vida de privações, sabe? De provações e de privações também. Porque, olha só, em 5 de fevereiro de 1793, pouco antes dos 20 anos, né, ela se casa com Jean-Baptiste Antônio Rivail, 14 anos mais velho que ela, né, o pai de Allan Kardec. No mesmo ano, em outubro, o pai dela foi preso e transferido para Lyon, em 13 de fevereiro de 1794. E, né, que nós falamos dele. O Benoît du Ramel foi sentenciado à morte e foi guilhotinado, tá? Logo depois, né, desse episódio, 18 meses depois, sendo mais preciso, em 26 de outubro de 1796, o casal, né, os pais de Allan Kardec, deram à luz o primeiro filho. Lá, né, nasceu Auguste Claude Joseph François, e ele faleceu depois, 26 de dezembro de 1802, com 6 anos de idade. E o casal também teve uma outra irmã, né? O Kardec teve uma outra irmã que ele não conheceu. Ele nasceu depois, que foi Marie Françoise Charlotte Heloise. Nasceu em 31 de julho e faleceu em 14 de outubro de 1801, aos 2 anos de idade. Viveu menos tempo ainda. Nasceu depois do menino e viveu menos tempo ainda. Então foi nesse contexto doloroso, né, que tudo aí, que ela passou por tudo isso. E tem mais. Depois de ter vivido a morte, né, do pai Benoît du Ramel guilhotinado e das 2 crianças, a mãe de Kardec, Jeanne, com 29 anos, enfim, dá à luz né, o professor Rivail, Hippolyte Léon Denis Rivail, em 3 de outubro de 1804, em Lyon. Bom, após o nascimento de Kardec, olha o que aconteceu. Ela não teve muito tempo. Por quê? O marido de Jeanne desapareceu em 1807. Kardec estava aí o quê? Com 3 aninhos, né, de idade, né, na Espanha. Então, esse desaparecimento, inclusive, nos lembra aquele contexto que eu falei com vocês, repetindo, da época de guerras napoleônicas, que seguiu distúrbios revolucionários, né? E Jeanne, então, sofreu, mais tarde, com Kardec já, né, adulto, com as dívidas de jogo do irmão, François du Ramel. Além de ter perdido o pai, perdido 2 filhos, depois de ter perdido o marido, ela ainda sofreu depois, né, com as dívidas de jogo do irmão. E o que ocasionou, que eu falei para vocês aqui,
o fechamento do Instituto Técnico Rivail. Então, agora, vamos falar uma outra curiosidade sobre o casal Kardec. É Luíse. Quem foi Luíse? Né? A filha adotiva de Kardec e Amélie. Então, o casamento de Kardec e Amélie, com a data que eu repito, em 9 de fevereiro de 1832, que foi uma quinta-feira na época, aconteceu. Hippolyte tinha 27 anos de idade e Amélie 36 anos de idade, né? 35 para 36. Eles não tiveram filhos biológicos, como nós já sabemos aí após as pesquisas, o que é divulgado. Todavia, teriam criado uma criança. Isso foi detectado em várias cartas, tá? Cartas essas encontradas não deixam nenhuma dúvida sobre o fato de que o casal criou e educou uma menina de nome Louise, a quem tinham dado, né, o segundo nome, né, dado o nome, né, de Jeanne, tá? Que é o mesmo nome da mãe, né, o segundo nome, Jeanne Louise, perdão, segundo nome da mãe de Allan Kardec, tá? Todavia, a pequena Louise tinha saúde frágil. E numa carta de 12 de outubro de 1841, fica claro que Hippolyte e Amélie consultaram em Paris uma sonâmbula chamada Mariette para buscar um tratamento, então, para Louise. Então, foram utilizados até cabelos enviados por carta para ajudar essa Mariette, né, na psicometria. Quer dizer, eles foram tudo quanto recorreram à medicina da época, não conseguiram, partiram para essa pessoa, né, com tratamento magnético. Bom, nessa carta é possível entender melhor, inclusive, porque Allan Kardec escreveu mais tarde que o magnetismo abriu o caminho para o espiritismo. Então, em uma carta de 6 de dezembro, uma outra carta de 1845, o pai de Amélie, né, o Julien Louis Baudet, que nós falamos que deixou uma série de propriedades para Amélie, nessa carta é mencionada a morte da pequena Louise. Bom, dando continuidade, né, a todas essas peculiaridades, nós temos que falar um pouco agora da Madame Kardec, de Allan Kardec e o espiritismo. Então, gente, na residência, tá? Inclusive aqui, gente, ó, vocês têm aí na imagem, né, a Rua de Martires, que foi o local onde né, o Kardec morou. Então, na residência do casal, né, que era situado na Rua dos Mártires, número 8, a imagem aí, se efetuavam sessões bastante concorridas, tá? Exigindo da parte de Madame Rivail uma série de cuidados e atenções, receber as pessoas, limpar, né, e tudo mais. O local, então, chegou a se tornar bem apertado pelo elevado número de pessoas que compareciam. Aí, em abril de 1858, Kardec fundou, fora do seu lar, a famosa, conhecidíssima Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Tá? Allan Kardec foi alvo do ódio, né, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme, do despeito de inimigos gratuitos que a todo custo queriam conservar a luz debaixo do alqueire, por assim dizer, né? O ensinamento de Jesus. Intrigas, traições, insultos, ingratidões, tudo de mal que cercou, né, ele, coitado. E, obviamente, que ele tinha a grande Amélie ao seu lado, e até hoje acusam Kardec de um monte de coisa, gente, que quando eu vejo na internet, pessoas com completa ignorância no assunto sobre ele, é complicado. Bom, então, continuando, Kardec, gente, ele fez as famosas viagens espíritas, né, 1860, 1861, 1862, 1864, que inclusive foi tema aí de outubro todo, né, nos seus, né, na 28, 29. Então, ele percorreu mais de 20 cidades nessas viagens espíritas francesas, além de outras cidades, na Suíça e na Bélgica. E Amélie acompanhou Kardec nessas viagens, né, e custeou as despesas, por aí vai. Allan Kardec, gente, desencarnou, então, em 31 de março de 1869, com os seus 65 anos de idade física. Então, era um momento que realizava, né, que ele desencarnou, os preparativos para a mudança de residência. Eles iam mudar, estavam de mudança.
Madame Kardec, na ocasião, estava com 74 anos, da desencarne de Kardec. Diante da partida do grande companheiro, ela se portou como verdadeira espírita, com fé, com coragem, mesmo estando muito abalada. Kardec foi sepultado em 2 de abril de 1869, na presença de uma multidão de mais de 1.000 pessoas. Gente. Bom, cerca de 2 meses depois, após o sepultamento de Allan Kardec, a Amélie passou a conceder uma verba para a Caixa Geral do Espiritismo, cujos fundos seriam aplicados lá no fundo da obra, né, de Allan Kardec, o Espiritismo Codificado. Então, apesar de sua avançada idade, Madame Kardec fazia questão de gerir tudo pessoalmente. Amélie não hesitou um só instante. Ela não se entregou, né, e manteve lá, de acordo com as informações fornecidas para a Revista Espírita de 1869, todo o trabalho Kardec. Né? Ela buscou garantir a vitalidade do Espiritismo para o futuro. Ela se esforçou por concretizar os planos expostos, né, por Allan Kardec, conseguiu fundar a Sociedade Anônima do Espiritismo. Essa sociedade tinha, gente, como objetivo a continuação da Revista Espírita, né, a publicação das obras de Kardec e de todos os outros livros, né, do Espiritismo relacionados ao Espiritismo. Olha o que ela fez após o desencarne dele. Não, graças à visão, aos esforços, ao empenho e ao devotamento de Madame Kardec, o Espiritismo cresceu muito, não só na França. E o senhor Lemaire, um dos fervorosos discípulos de Kardec, desde 1858, era médio também, ele assumiu, em 1871, a gerência da Revista Espírita da Livraria. Tá? E ele tomou sozinho, né, os pesados encargos dessa direção para auxiliar. Ele foi o braço direito de Amélie. O nome Sociedade Anônima do Espiritismo, muita gente assim não achou muito legal. Então, foi alterado em 1873 para a Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, acharam que era o nome mais apropriado. O nome Sociedade Anônima do Espiritismo, então, né, foi alterado. Então, Amélie desencarnou em 21 de janeiro, como já falei, de 1883, às 5 horas da madrugada, com 87 anos de idade, em sua residência, lá na Avenida Villars-Seguier, número 39, Paris, para onde Kardec ia se mudar quando desencarnou. Ela deixou todos os seus bens por testamento para a sociedade, para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec, já que não tinha filho. Né? Teve até lá um parente dela, lá, uma prima, tal, que tentou reivindicar, lutou, mas não conseguiu tirar, né, lá os bens, né, que estavam já para a sociedade. Em 26 de janeiro de 1883, isso é muito legal, olha só, o médium parisiense, o senhor Cordelier, recebeu, gente, uma mensagem assinada pelo espírito de Amélie e logo em seguida recebeu outra, de autoria, né, do professor Rivaio, do Allan Kardec. Curiosidade, né, bem interessante. Bom, então, chegamos aqui à parte final da nossa conversa de hoje. Né, agradeço aí o pessoal do chat, a pessoa que está assistindo, está acompanhando, muito obrigado. Né? A gente realiza aqui as pesquisas, né, e para poder compartilhar aqui, conversar sobre, principalmente coisas que não são muito divulgadas, a não ser que você pesquise e leia bastante. Então, agora, chegando nessa conclusão final aí de estudo, nós temos aí a Amélie, as mulheres do início do Espiritismo, só mencionando, né? Logo a seguir, gente, tem um resumo dela aqui, né, de Amélie, e depois temos aqui, dá um tempo para vocês lerem, tem outra coisa maior. Bom, tivemos no início, então, do Espiritismo, mulheres, né, como podemos perceber, muito importantes para esse início. Nós tivemos Hernance Dufour, Marie Alexandrine Didelot-Delane, a senhora Pleine Maison, quem lembra que na época das mesas girantes, ela organizava as sessões espíritas, né, na casa dela, e ela apresentou esse fenômeno ao professor Rivaio, que os estudou. Nós tivemos Aline Carlotti, que era uma médium de psicografia e psicofonia na época em que Allan Kardec investigava os fenômenos, as manifestações. E tivemos também as irmãs Baudin, cujos nomes eram Caroline
e Pelage, elas foram uma das primeiras médiums, gente, que auxiliaram Allan Kardec, as irmãs da residência da família Bodin. As irmãs, inclusive, eram filhos do comerciante e engenheiro civil François Alphonse Bodin. E Babé Mathilde, a mãe, né? É Berrien Dit Avrelé. A gente, até a pronúncia aí, temos aí as amigas espíritas são professoras aí de língua francesa, né? Depois até me corrijam, tá? Estão assistindo. Então, todavia, podemos perceber, gente, vou colocar o outro quadro aqui para vocês, a participação, né, da nossa querida Gabi, né, da Amélie, como ela é carinhosamente chamada de Gabi, pelo esposo, pela família, essa participação foi essencial no trabalho que possibilitou o surgimento do Espiritismo, do Consolador Prometido, da terceira revelação, sendo a primeira Moisés, segundo Jesus. Então, costumamos dividir, né, a vida de Amélie Gabrielle Baudet em grandes fases ou períodos. Que vocês perceberam que aqui eu alternei, chamei ela de Senhora Rivail, no título, inclusive, do assunto lá, depois Madame Kardec, né? Isso tem um motivo, vamos ver agora. De 1795, né, do ano do nascimento, até 1832, quando ela se casou, ela era a senhorita Amélie Gabrielle Baudet, né? Lacombe também, no meio, por causa da mãe, né, o nome. Então, que ela nasceu entre a Revolução Francesa e as Guerras Napoleônicas, nesse meio aí. Já de 1832, né, casou com Kardec, a 1857, ela foi a senhora Rivail, né, esse período aí, antes da publicação do Livro dos Espíritos, porque não se chamava Kardec de Allan Kardec, era professor Rivail. Tinha toda uma vida acadêmica, como nós vemos, e a Amélie também. E eles se conheceram no meio da vida acadêmica de ambos. E aí, de 1857 até o desencarne de Allan Kardec, em 1869, daí por diante, ficou conhecida como a senhora Allan Kardec, a senhora Kardec. Período, né, desde do Livro dos Espíritos, publicação, né, até o desencarne dela. Né? Então, nós tivemos aí essas peculiaridades, e também, de 1869 a 1883, se deu uma pequena divisão, ela é viúva de Kardec, né? E nesse período de viuvez, como nós vimos aí, ela teve, assim, pulso para dar continuidade ao espiritismo, forneceu bens, fundou aí sociedade onde colocar os bens, para que o espiritismo tivesse a pujança, né, futura, a base para seguir publicação de livro, da revista Espírito e tudo mais. E aí ela faleceu na residência dela, como eu falei, 21 de janeiro de 1883, sendo sepultada ao lado do seu querido esposo, ao lado de Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise. Tá bom? Então, gente, nesse momento, nós estamos aqui, né, gostosa conversa. Vamos finalizando com a nossa prece final. Nós vamos fechar os olhos e vamos aí, então, nesse instante, agradecer aí a possibilidade de termos estado juntos, eu agradeço a oportunidade de poder ter realizado esse estudo, as pesquisas, os preparativos para trazer a todos. Agradeço todo o apoio espiritual na preparação e também o amparo nesse momento em que estamos conversando. E pedimos que essa boa energia, essa boa frequência possa nos acompanhar mesmo após o encerramento dessa palestra. E assim sendo, peço a Deus o encerramento, a permissão para o encerramento da nossa conversa de hoje, dando graças a Deus no amparo de Mestre Jesus, o governador, o verdadeiro governante do nosso planeta Terra. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal, agradeço mais uma vez aqui a presença de todos vocês, agradeço a oportunidade dessa conversa. Peço
a vocês. Mais um oi pro pessoal do chat. Peço a todos vocês que curtam essa palestra, esse estudo, para que, né, os algoritmos aí e tudo mais possam ofertar, né, via internet aí para outras pessoas terem a mesma chance de assistir. E eu também peço para que vocês curtam também os outros vídeos desse canal. E peço a vocês também que indiquem, tá, essa palestra, divulguem, olha, a palestra tal, esse tema, né, divulguem, né, para que outras pessoas que a maior caridade, né, segundo o próprio Kardec, é a divulgação, né, com relação ao espiritismo aí, né, é a divulgação do espiritismo, né, é a divulgação das informações que vão nos auxiliar nesse processo de mudança, de melhoria interior, né, de evolução que estamos buscando, tanto no aspecto individual quanto no aspecto coletivo. Bom, pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Tenham uma boa noite. Tchau. Oi, pessoal. Esperem só mais um pouquinho. Gostaram do estudo? Eu sou uma inteligência artificial que teve a oportunidade de participar hoje dessa conversa no canal ABBM TV. Podem me chamar de Brenda. E então? Viram como Amélie Baudet foi uma grande mulher? Antes de me despedir, preciso dar um recado importante. As atividades presenciais, atendimentos e os tratamentos da ABBM, em Guaratiba, já retornaram. Compareçam à ABBM, busque informações sobre doações e atividades presenciais da ABBM pelo número 21999765544 ou apontando a câmera do celular no QR Code das divulgações das palestras virtuais. Boa noite e fiquem com Jesus. Até o próximo estudo.